colegas professores, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto de vida. Hoje a nossa aula do Projetei e nós vamos hoje ter como objeto de conhecimento, vamos lá, compreensão de si mesmo e o nosso detalhamento, habilidade a ser desenvolvida e ou aperfeiçoada, valores, potencialidades e fragilidades a serem identificadas. Até daqui a pouco. Então vamos ver aí, vamos começar pela habilidade a ser desenvolvida ou aperfeiçoada. Olhem bem para a nossa imagem. O que a nossa personagem da imagem está fazendo? Ela está pensando sobre as várias possibilidades de futuro. Ela quer ter uma casa, ela quer casar, ela quer viajar, ela quer juntar dinheiro, ela quer filhos. Olha quantas possibilidades, quantas coisas ela quer. E todos nós, como a gente vai ver aí no nosso texto, todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, sonhamos com um futuro melhor. Mas os sonhos não se realizam sozinhos. É preciso conhecer a nós mesmos e os ambientes para transformar nossos sonhos em meta. E assim poder concretizá-los. Então eu roubei aqui uma frase do Augusto Cury. E o Augusto Cury fala o seguinte: sonhos precisam de disciplina, disciplina precisa de foco, foco precisa de estratégias e estratégias precisam de escolhas. E todas as grandes escolhas implicam em notáveis perdas. Olha aí a cara do Cury, ainda ri falando isso pra gente. O que o Cury quer dizer com isso? O Cury elucida, ou seja, ele esclarece na sua fala que as metas desembocam, ou seja, exigem escolhas. Se eu escolho estudar por 2 horas, isso significa que eu vou abrir mão da conversa com os meus amigos, vou abrir mão de alguns passeios, não vou poder interagir nas redes sociais. Minha gente, isso está relacionado à questão das escolhas. Parece fácil quando a gente fala, mas abrir mão do que a gente gosta não é fácil. Principalmente mudar hábitos que nós temos. A gente tem aquele hábito de passar horas conversando através das redes sociais, assistir aquela novela que a gente gosta, maratonar uma série, nadar, pescar, jogar bola, enfim. Nós temos esse hábito de abrir mão dessas coisas que a gente gosta. Não é fácil. Então, vamos aí acompanhando as nossas reflexões, certo? Mais à frente a gente vai ver, ainda falando sobre isso, que para que eu abra mão dessas coisas, eu preciso desenvolver habilidades. E aí a gente tem que lembrar da nossa incrível capacidade de aprender. Nesse caso, de formar novos hábitos. Se eu quero, começar a estudar 3 horas por dia, agora olhem para mim, tá? A professora Isabel vai tentar também aprender o que ela está ensinando para vocês, tá? Não é fácil. Vamos aqui raciocinar. Eu quero manter uma rotina de estudo de 3 horas por dia. Como é que eu devo fazer? Vou contar aqui, vou começar 8 horas, 8, 9, 10, 11. 11 horas eu paro. Provavelmente você vai falhar nessa missão. Por quê? Porque você não pode começar um hábito novo assim, de uma maneira tão brusca. Se você quer estudar 3 horas por dia, você começa. Hoje eu vou estudar meia hora. Eu vou colocar aqui no relógio e vou estudar meia hora. Passada essa meia hora, eu dou um intervalo. Amanhã eu estudo 40 minutos. Depois de amanhã, e assim sucessivamente até você chegar às 3 horas. As mudanças não podem ser bruscas, porque senão o nosso corpo, que é uma máquina perfeita e às vezes teimosa também, vai ficar boicotando a gente. Beleza? Gostaram da dica? Vamos continuar. Tá? Então, falando nesse aprendizado, você vai treinar a sua concentração, fazer listas dos seus pontos fortes, daquilo que você quer,
Vários especialistas, eles afirmam que quando nós fazemos listas e visualizamos aquelas listas, nós temos uma possibilidade maior de concretizar os nossos objetivos. Você vai fazer uma lista dos seus pontos fortes. Ah, professora, a gente já fez isso aqui. Várias aulas a gente está falando dessa coisa de se conhecer, para que a gente saiba as nossas qualidades e tente melhorar aquilo que a gente não está tão legal assim. No caso dos estudos, você vai observar, eu escrevo bem, ou eu sou bom em cálculos, ou ainda, eu sou ótimo com esportes. Isso vai ajudando, vai fazendo com que eu perceba o meu eu, do que eu gosto, quais as minhas capacidades. Vamos lá mais à frente. Do mesmo modo, você vai listar aqueles pontos que você precisa melhorar. Eu cometo muitos erros de ortografia. Então, o que você precisa fazer? Ler mais e treinar. Não sou bom com cálculos, devo me dedicar mais. E a partir daí, você vai observando os seus objetivos. É muito importante você focar naquilo que é alcançável, que é atingível. Não estou dizendo que as pessoas têm que limitar os seus sonhos, não, mas olhem aqui para mim. Vou lembrar de uma vez, quando eu estava no primeiro ano, o professor fez uma roda com todos os alunos e ele começou a perguntar: o que você quer fazer? Que curso você quer fazer na universidade? Aí os meus colegas de turma: eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, eu quero fazer engenharia tal, eu quero fazer tal coisa. Beleza. Quando ele chegou na minha vez, ele perguntou: o que você quer fazer? Eu, licenciatura em História. E todo mundo ficou olhando para mim. Mas por quê, gente? Porque, veja bem, naquela época eu já sabia que para uma pessoa ser aprovada em um vestibular para medicina, no meu caso, que não tinha recursos financeiros, minha família era pobre, para eu ser aprovada num curso de medicina, eu teria que estudar várias horas por dia. E para eu estudar várias horas por dia, eu tinha que ter toda uma rede de apoio, de pessoas preparando comida para mim, lavando minha roupa, para que eu pudesse ter essa dedicação exclusiva para estudar. Já que nos vestibulares, os cursos de medicina, os aprovados, eles praticamente gabaritam, ou seja, eles acertam a maioria das questões. E eu não tinha uma estrutura naquele momento para me dedicar para estudar para medicina ou para direito nas universidades públicas. Então, eu pensei no que era possível, de acordo com as minhas habilidades. Eu sempre tive a habilidade de falar, sempre fui escolhida pelos meus amigos. Vamos deixar a Isabel apresentar o seminário porque ela apresenta bem. E eu sempre gostei de história e literatura. Então, eu pensei nos meus pontos fortes e pensei no que era possível. A licenciatura é só um turno. Eu vou poder estudar e depois trabalhar para manter o meu curso, tá? Professora Isabel, estou compartilhando aqui a minha experiência, professora Isabel, muito pobre, graças a Deus passou. Senhor, obrigada. Vamos lá, prosseguindo. Então, você vai listar, certo? Essa parte a gente já viu. A gente vai listar os pontos fortes e os pontos fracos e a gente vai tentar traçar um objetivo. Eu trouxe o meu exemplo aqui para falar para vocês. O meu objetivo era entrar na universidade pública e fazer um curso de licenciatura em História. Por quê? Porque eu reconhecia as habilidades que eu tinha que iam me ajudar a concluir um curso de licenciatura em História. Eu escrevia bem, eu falava bem em público, eu gostava de ler, gosto de ler. Então, são características que casavam com a licenciatura em História. Vamos ver aqui o exemplo da professora Márcia, que traçou o seu objetivo aos 10 anos. A professora Márcia viu uma professora dela falando que o doutorado era o último grau de formação acadêmica. Foi quando ela decidiu ser doutora, e como vocês podem ver, está aí, logo abaixo, professora doutora Márcia Maciel. Logo cedo, a professora Márcia decidiu que ia ser doutora. Para isso, verificou suas afinidades e dedicou-se a estudar esses componentes. Formou-se em Ciências Naturais pela UFAM, escolheu a universidade pública porque suas condições financeiras não permitiam o ingresso em uma faculdade particular. Agora a gente vai ver a história da professora Manuela. Professora Manuela, decidi cursar matemática, me deparei com várias adversidades. Eram apenas 5 mulheres em uma turma de 40 alunos.
Tive que abrir mão de muita coisa para me dedicar aos estudos, mas lá na frente valeu a pena. Professora mestra Manuela Franco. O desafio de ser uma das poucas mulheres a adentrar em um universo marcadamente masculino motivou a professora Manuela a estudar mais. Para isso, abriu mão de algumas festas, redes sociais, etc., em nome da grande meta de se formar em um curso que poucos conseguem concluir. Isso porque, gente, as turmas de matemática, física, começam enormes, cerca de 40 alunos, às vezes se forma 2, 3, devido às dificuldades ao longo do curso. Então, isso significa que devemos abrir mão de todos os nossos momentos de lazer? É isso que a senhora está dizendo, professora Isabel? Não, não mesmo. Afinal, a gente já estudou em várias aulas que nós devemos cuidar da nossa saúde física, mental e emocional, gente. Então, nós não podemos abrir mão de tudo aquilo que a gente gosta. O lazer faz parte da nossa saúde. Para eu ter uma vida saudável, eu preciso ter os meus momentos de lazer. O que eu estou trazendo aqui para vocês, aprende também, viu, Isabel? É que você deve conciliar o lazer e as suas responsabilidades. Vamos lá? Vamos continuar aprendendo aqui. Certo? Bem, agora você tem que acreditar em você e na educação que você recebe. No seu talento, na sua dedicação com equilíbrio, que é o que eu acabei de falar, e responsabilidade. Assim é possível alcançar grandes objetivos. Vamos ver agora outro depoimento. Eu cursei a educação básica em uma escola pública e jamais me senti menos capaz por isso. Aos 16 anos, consegui aprovação para cursar a licenciatura em letras na UEA. Foi quando decidi o meu caminho, terminar a graduação, prestar um concurso público e seguir estudando. E assim tem sido. Sou concursada há 10 anos e fiz especialização e mestrado também na UEA. Minha ambição do momento é ser doutora, professora mestra Joyce Martins. E a gente tem que lembrar também que nós estamos constantemente em movimento. Nossas escolhas, elas podem mudar de acordo com os novos ciclos da nossa vida. Nunca é tarde para corrigir a rota e buscar o que nos faz feliz. E aí eu vou abrir um parêntese, já falei para vocês que eu não tenho muito essa pegada de falar da minha vida durante as minhas aulas e que isso me deixa até um pouco desconfortável. Mas aqui trazendo o meu exemplo, quando eu resolvi cursar a licenciatura em História e eu estava na escola pública, gente, eu aproveitei todas as oportunidades que apareceram. Cursinho popular, aquelas revisões que o governo pagava para os alunos da escola pública. Então, toda oportunidade de aprender, de estudar, eu fui lá e agarrei. Eu fazia aula de redação aos domingos num programa que o governo instituiu, de colocar professores para dar esse reforço aos domingos para quem fosse prestar vestibular. E todo domingo eu estava lá, acordar cedo no domingo era algo sacrificante. E quando eu chegava lá, tinha 5 alunos, 6 alunos, mas para vocês terem uma ideia, isso valeu tanto a pena que dos 30 pontos da redação eu alcancei 28, com as dicas que os professores me deram de maneira gratuita. O que eu estou querendo dizer é, há várias oportunidades, a SEDUC oferece várias oportunidades. Então, se aproprie, procure conhecer e aproveite. A internet está cheia de boas informações. O problema é que a gente não quer procurar por essas boas informações. Nós precisamos ir em busca das fontes confiáveis e aproveitar o conhecimento que está ali sendo oferecido de graça para a gente, tá? Voltando ao nosso ponto, que eu falei, como a gente está em constante mudança, nós não estamos presos às primeiras escolhas que a gente faz. A gente pode mudar a rota. Vamos ver agora o depoimento da professora Gabriela. Tenho graduação em dança e ciências econômicas e, contrariando a tudo e todos, hoje vivo das artes e sigo um caminho de realizações. Professora mestra Gabriela Dasso. Agora vamos ver o depoimento da professora Sara. No ensino médio, meus professores me incentivaram a cursar uma faculdade. Decidi que eu ia ser professora.
Com o passar do tempo, também quis seguir uma outra profissão. Então, decidi fazer direito. Hoje também sou advogada. Professora Sara Arinana, professora aí, advogada. Vocês viram a grande mensagem desse nosso momento de aula? É aquilo que a gente vem falando e mais uma vez está reforçado aqui. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber os meus pontos fortes, eu preciso ir percebendo aonde eu me encaixo para que eu possa construir um projeto de vida. E eu estou trazendo aqui os exemplos de cursos superiores, mas a professora Lúcia sempre lembra, olha, projeto de vida não está pautado obrigatoriamente na escolha de um curso superior, mas na escolha daquilo que te faz feliz, que vai te realizar no futuro. Tá? Essa questão dos cursos superiores são os exemplos que eu trouxe dos nossos professores aqui da casa, para vocês se espelharem em alguns movimentos. E agora a gente vai falar de valores que são muito importantes também para que a gente possa se conhecer. Vamos lá? Falando aqui sobre valores. O que são valores? Vamos lá. Vamos começar com uma definição de valores, valores pessoais. São as coisas que são importantes para nós, as características e comportamentos que nos motivam e guiam as nossas decisões. Por exemplo, talvez você valorize a honestidade. Você acredita em ser honesto sempre que possível e acha importante dizer o que realmente pensa. Quando você não fala, provavelmente se sente desapontado consigo mesmo. É aquele momento cinza de sofrimento, como a gente vai ver aí. Nada pior do que a nossa consciência nos cobrando, gente. Esses valores, eles estão relacionados àquele padrão que você mantém, independente do que as pessoas estão vendo ali naquele momento. É aquilo que você faz por conta dos princípios que você escolheu para a sua vida. Vamos lá, talvez você valorize a bondade. Você aproveita as oportunidades de ajudar outras pessoas. É generoso ao dedicar seu tempo a causas dignas ou amigos familiares. Você pode escolher também esse valor. Pode ter esse valor, pode cultivar esse valor de dividir o seu tempo, de ajudar as pessoas sempre que você pode. E esses são apenas 2 exemplos de valores pessoais. Todo mundo tem os seus próprios valores e eles podem ser bem diferentes, porque cada pessoa é um universo. Vamos aprender mais, refletir sobre o nosso tema. Algumas pessoas são competitivas, enquanto outras valorizam a cooperação. Algumas pessoas valorizam a aventura, enquanto outras preferem segurança. Os valores são importantes porque você provavelmente se sentirá melhor se estiver vivendo de acordo com seus valores e se sentir pior se não estiver. Isso se aplica tanto às decisões do dia a dia quanto às escolhas de vida maiores. Veja bem, olha só, tudo aqui está relacionado para levar você a esse momento de reflexão contínua. Quem sou eu? E aí a gente sempre bate na mesma tecla, que lá na antiguidade já se sabia que quando você se conhece, você tem a chave para o seu sucesso. É preciso se conhecer para que você garanta a sua inteligência emocional, para que você se fortaleça diante das adversidades do dia a dia. E é preciso se conhecer para que a gente possa melhorar continuamente. A gente possa perceber as nossas potencialidades e também as nossas fragilidades. É nesse exercício de se ler, de se conhecer, que a gente consegue elaborar um projeto de vida eficiente, um projeto de vida pautado no real. Vamos lá? Potencialidades e fragilidades a serem identificadas. Mais uma vez, o trabalho com as emoções mostra-se essencial. Elas influenciam muitas áreas da vida e podem ser ferramentas poderosas quando bem usadas para o desenvolvimento pessoal, educacional e profissional. Por isso, é importante para o projeto de vida abordar a percepção
e a reflexão sobre as emoções. É a questão da autoanálise, de se conhecer. Para quê? Para que eu saiba lidar melhor com as minhas emoções. Gente, olha só, quando nós nos conhecemos, nós estamos fortalecidos, cientes daquilo que a gente é de verdade, muitas coisas passam a não nos atingir. Às vezes, quando a gente se ofende com determinados comentários, é porque aquilo realmente já estava ali incomodando a gente por dentro. E nós não conseguimos lidar com isso. Eu sempre falo que terapia é para todo mundo. Todo mundo deveria ter acesso, mas infelizmente as condições ainda não são essas. Por quê? A terapia é um dos exercícios de se conhecer, de perceber as suas limitações, de tentar resolver, transpor problemas que te limitam, certo? Tudo isso volta para a questão do autoconhecimento. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto vocês se autoconhecem? Quanto de vocês, dessas características que vocês estão buscando, estão presentes aí no portfólio de vocês? Já estão se encontrando? Já estão percebendo coisas que antes vocês não viam e agora estão sendo iluminadas pelas leituras, pelas nossas aulas, pelas nossas atividades? Não esqueça de colocar essas impressões aí também lá no seu portfólio. Então, vamos lá. Nas nossas aulas anteriores, abordamos a importância de identificar, por meio da autoanálise, pontos em que devemos melhorar. Feito isso, é necessário identificar e reforçar o que devemos fazer para contornar essas fraquezas. A seguir, sugerimos uma lista para que você identifique suas potencialidades. Oba! Vamos lá. Primeiro ponto da nossa lista. Entenda qual é a sua capacidade especial. Olhem para mim. Quando eu falo de capacidade especial, gente, eu não estou falando de colocar uma capa e sair voando por aí, se tornar invisível ou qualquer outra coisa que nos lembre aqueles super-heróis dos filmes, dos desenhos animados. Eu estou falando naquela característica que você pensa assim, gente, nisso aqui eu me garanto. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu posso dizer que eu me garanto aqui, uma habilidade especial que eu tenho. Eu gosto de escrever. Eu gosto muito de escrever, gosto muito de expressar aquilo que eu sinto por meio de textos. Eu não sou de escrever poemas, nem versos, nem outras coisas, mas assim, textos falando sobre as minhas impressões. Eu gosto muito de me expressar assim, através da escrita. E isso é um ponto forte que eu tenho. Por isso que quando eu fui prestar o concurso público daqui, e eu vi que tinha redação, eu fiquei animada. Eu digo, vai dar certo para mim. Porque eu sabia que tinha redação e eu sabia que ia me dar bem na redação. Porque escrever é uma capacidade, uma habilidade que eu tenho e que eu desenvolvo bem. Então, eu diria que escrever seria a minha capacidade especial. E a sua qual é? Professora, eu não sei. Então, faça o exercício de descobrir em que você é bom. E aí, depois que você descobrir, você vai aperfeiçoar. Porque eu cometo vários erros de ortografia, eu coloco ponto onde não devia, vírgula onde não devia. Isso me faz ser uma escritora ruim? Não. Isso mostra que eu tenho que melhorar e aperfeiçoar a minha habilidade. Beleza? Vamos para o segundo conselho que eu trago aqui, conselhos da Mãe Bel. Saiba o que realmente lhe interessa. Vamos voltar aqui. O que te interessa? Você gosta de conversar com as pessoas? Você gosta de falar? Você gosta de passear? Quais são as suas habilidades? O que te interessa? Aquilo que tu gosta de verdade, que faz parte ali da sua identidade. Eu sempre me interessei
por histórias, por pessoas. Eu não podia ver um idoso falando no meu tempo, que eu já estava ali desesperada. Sempre gostei de fotos antigas, sempre gostei de visitar cemitérios e ver ali na lápide onde quando a pessoa nasceu, quando a pessoa morreu. Então eu nasci historiadora e só descobri isso depois, porque muitos historiadores falam que a história é a arte de conversar com os mortos. Porque nós vamos lá e revivemos o passado por meio de depoimentos de pessoas que muitas vezes já deixaram de existir há algum tempo. E observando essas habilidades, aquilo que me interessava, foi que eu fortaleci cada vez mais o projeto de cursar a licenciatura em História. Terceiro, reconheça os pontos fortes e as fraquezas. No meu caso, o que eu observei? Eu gostava muito de matemática, então eu sou uma professora de humanas que não tenho ranço com cálculos. Eu gosto muito, me atrai muito problemas que você tem que descobrir ali, que eles te dão orientações e você tem que descobrir a partir daquelas orientações, formulando equações. Isso eu adoro. Fazia muito para me divertir, inclusive. Mas, em outras áreas de exatas, eu não tenho tantas habilidades. E eu sabia que isso era um ponto fraco, até porque, quando eu estudava, sempre havia problema em relação aos professores de física, de química, haviam poucos professores, a gente acabava ficando sem os professores, e aí depois eles vinham no fim do ano, mas isso aumentava as minhas dificuldades. E aí, como história, geografia, português, normalmente a gente tinha ali um fluxo contínuo, e eu já gostava dessas disciplinas, então eu foquei naquilo, sabendo que essas áreas de exatas seriam uma fraqueza para mim. E também, apesar de eu gostar de história, eu nunca curti muito geografia. Isso era uma fraqueza. Então, como eu ia prestar vestibular para a área de humanas, eu precisava contornar essa minha falta de interesse e esse não gostar, essa pouca simpatia que eu nutria pela geografia. E é esse o nosso terceiro conselho, você tem que reconhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E o último conselho, que é o fundamental. Veja bem, lembra que eu contei a minha história? Vamos lá, vejam aqui o quarto conselho, que é aprenda sempre. Vocês lembram que eu falei para vocês que lá na roda de conversa com os meus professores, eles perguntando qual é a profissão que você quer seguir no futuro, e todos os meus amigos respondendo, medicina, direito, engenharia e tal, e eu respondi licenciatura em História. Por que eu respondi licenciatura em História? Porque, gente, eu buscava informações, eu conversava com pessoas que já tinham feito vestibular, eu aprendia o máximo possível, ouvindo os outros, ouvindo as pessoas compartilharem experiências comigo, conversava com os professores, e foi a partir daí que eu descobri que não seria um sonho impossível se eu quisesse cursar um desses cursos mais concorridos na universidade, mas que naquele momento eu não teria condições de passar num desses cursos, porque eu não tinha como me dedicar exclusivamente, reservar a quantidade de horas de estudo que esses cursos necessitavam. Mas lembrando, não estou dizendo que é impossível, gente, você pode contornar as situações de diversas formas. E isso está dentro da questão de desenvolver os seus pontos fortes e as suas habilidades. Mas percebendo justamente isso, eu vi que no curto intervalo de tempo que eu precisava ter uma profissão, que eu me propus a buscar essa profissão, a licenciatura em História seria o mais viável. E isso se fortaleceu quando eu fui buscar saber sobre as possibilidades de passar, a grade curricular do curso. Professora, onde é que eu posso observar essas coisas? Mais uma vez, use a sua amiga internet. Professora, a internet aqui é péssima, não tenho como ver isso, não tenho como observar isso. Conversa com alguém, troca informações, o conhecimento ele está aí. E hoje, mais do que nunca, nessa era da informação, da comunicação rápida, existem várias possibilidades de você se apropriar dos conhecimentos para poder traçar de maneira mais eficiente
o seu projeto de vida, sempre pautado nisso, nessa busca do quem eu sou, o que eu quero, com o que eu me identifico, o que me faz feliz, o que não me faz feliz, o que eu tenho de melhor, o que eu preciso melhorar. Veja que a gente não usa aqui a expressão, o pior que há em mim. Não, porque a gente não acredita nisso. A gente acredita em pontos que você deve melhorar, que você deve fortalecer. Mas nós não acreditamos que existam coisas aí ruins em vocês. Pelo contrário, a gente acredita que vocês são perfeitamente capazes de ter aí um futuro brilhante. Gente, eu nunca também me deixei limitar pelos comentários dos outros, tá? Porque como eu fui aluna da EJA, muita gente dizia, a EJA é a pá de cal na vida das pessoas. Quem faz EJA não vai cursar a universidade. Gente, eu estou num doutorado, numa universidade pública. E por que eu estou dizendo isso? Você pode ser o que você quiser. Basta você traçar metas reais para alcançar os seus objetivos. Então, é essa a mensagem da nossa aula e eu espero ter trazido aí a oportunidade de você se conhecer um pouco mais.